Olá, crianças do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Legal, né? Muito bem, pessoal. Um grande abraço para vocês e vamos iniciar nossa videoaula de história. Olha, pessoal, acompanhe no livro, acompanhe mais uma vez no slide, tá bom? Nosso assunto agora, vamos falar sobre os indígenas. Tá muito bom, muito legal o nosso assunto sobre os índios. Tá bom? Vamos lá, vamos começar? Leia em seu livro de história os assuntos relacionados ao tema, os indígenas que os portugueses encontraram. Olha essa imagem aí, muito bacana, né? As etnias indígenas. Os indígenas que os portugueses encontraram. Leia no livro de vocês. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, já havia milhões de pessoas vivendo aqui. Eram povos diversos, mas com algumas semelhanças entre eles. Os portugueses entraram em contato primeiro com povos que viviam no litoral, como os tupi. Litoral nós já estudamos, né? A parte que é banhada pelo mar, a parte de terra que é banhada pelo mar, a parte do litoral. Muito bem. Vou ler um pouquinho mais sobre os indígenas para vocês aqui, na nossa pesquisa. Povos indígenas. Cartola, agência de conteúdo. Ainda que os povos indígenas estejam presentes em quase todos os estados brasileiros, à exceção de Piauí e Rio Grande do Norte, é possível morar no Brasil e nunca ter encontrado um índio. A concentração maior está nas regiões Norte e Centro-Oeste. De acordo com informações do Censo 2010, cerca de 0,4% da população brasileira é formada por índios, um total de 800 mil vivendo no país. Segundo a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, existem 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados e que ainda não foram contatados. Um dos maiores povos indígenas existentes no Brasil é o Guarani. Para conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas, o Terra lista 21 etnias existentes no Brasil. Terra, né, o que vai pesquisar um pouquinho sobre a vida do índio. As informações são do programa Povos Indígenas do Brasil, PIB, do Instituto Socioambiental ISA. Mas nós não vamos ver todas essas 21 etnias. Eu coloquei alguns nomes, apenas 7, para a gente estudar um pouquinho aqui, conhecer mais, tá bom? Dos povos indígenas que aqui habitam no Brasil. Primeiro, Ticunas. 2, Juma. 3, Waimiri Atuari. 4, Yanomamis. 5, Uapixanas. 6, Pataxós. E o 7, Nambiquara. Legal, né? Essas são algumas das etnias dos povos indígenas que aqui vivem no Brasil. Bom, vamos continuar? No livro de vocês, você pode acompanhar a leitura aí, tá bom? Esses grupos tinham de semelhante práticas como a caça, a pesca, a coleta de frutos e raízes, e a construção de aldeias com grandes casas. Olha aí, pessoal, todas essas tribos que, na verdade, que os portugueses acharam, encontraram aqui, eram muitas tribos.
Assim como eles eram diferentes, tinham coisas que eles faziam semelhantes e coisas particulares de cada tribo, ok? Aí no primeiro slide eu coloquei para vocês a pesca e a caça. Olha aí, muito bonito, né? Legal. Vamos continuar. A maioria era seminômade, isto é, permanecia durante um tempo em um lugar e depois se mudava para outros locais, com mais caça, rios e vegetação. Aí também coloquei para vocês, olha aí, semelhanças, né, nas tribos indígenas. Coleta de fruto, olha aí, a indígena, né, coletando seus frutos e aí o índio aí construindo a sua casinha, né, suas casas, grandes casas, tá bom? Vamos lá. Alguns já praticavam agricultura, plantação, né, do feijão, milho e mandioca. As diferenças entre esses grupos estavam no modo de se enfeitar, nas pinturas do corpo, no modo de construir as moradias, na linguagem, nas crenças e nos hábitos. Aí, olha aí, seminômades, aí um pouquinho dos seminômades, ó. Eles ficavam um bom período no local e depois já iam para outro lugar, onde já estava próximo do rio, olha o riozinho aí. E, claro, né, a floresta, muita vegetação, né? Que o índio sempre conseguiu conviver na floresta, nas matas, sem destruir, tá bom? Olha aí, lugares com muita vegetação e com rios, tá bom? Vamos lá. Veja no mapa de vocês aí, do livro, a localização de diversos povos indígenas naquela época. Esse mapinha aí, tá? Que eu coloquei para vocês aqui, tá bom? Pela cor, nós vamos verificar as tribos, os povos, né? Que locais eles viviam, né? Vamos lá. A localização de diversos povos indígenas. Tupi-Guarani, G, Aruaque, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos indígenas, tá bom? Então, aí distribuídos aí nessa época no Brasil. Muito bem, vamos continuar. O território do índio. Na verdade, pessoal, esse território do índio que nós vimos era muito extenso, né? O índio vivia realmente muito bem nas florestas, nas matas, mas com o avanço, né, das populações do homem branco, que se diz, o índio foi perdendo seu território, certo? Então hoje eles ainda lutam, mas eles não têm assim tanta vez, tanta voz para falar, né, para se defender, né? Porque o índio agora perdeu bastante do seu território pelo grande aumento, né, das populações do Brasil. E começaram então a invadir suas terras, suas matas, né, com a destruição do ambiente. Então alguns povos já foram até extintos de lá para cá, de todos esses anos, né? Eu coloquei aqui alguns aqui para vocês perceberem quantos povos já foram extintos no Brasil, ou quem sabe alguns também em número bem reduzido. Região Sul, 33 povos extintos. Região Sudeste, 143 povos. Região Nordeste, 344 povos. Região Centro-Oeste, 137 povos extintos. E região Norte, 820 povos extintos. Muitos índios, né, muitas tribos já foram, né, extintas por conta de tantas lutas, guerra, né, até mesmo doenças, né, e que eles não suportavam, né, doenças como o sarampo, a febre, né. Então, por conta disso, eles já iam, né, sendo exterminados. Infelizmente, o índio já perdeu muito do seu território. Muito bem, pessoal. Faça o exercício da página 284 e mais uma continuação na página
1285, tá bom? Muito bem. Vamos continuar. O que a gente pode perceber aqui também, pessoal, é um pouquinho sobre o costume, né, do índio. Na próprio exercício de vocês, página 285, nós podemos observar aqui, ó, quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, né, eles viram aqui como que os índios viviam suas casas diferentes, né, de palha, e também os costumes, né, da mandioca, costumes que nós temos, né, dormir em redes, né. Então, olha a redezinha aí, como quem ainda não conhece a rede, né, bom para descansar, né. Olha a mandioca aí também, a mandioca muito utilizada pelo índio e que também hoje ainda é comum aqui no Brasil esse tipo de atividade, tá bom? Da mandioca. Muito bem, vamos continuar. Descendentes dos povos nativos hoje. No livro de vocês tem um texto, nós vamos ler e você vai acompanhando, tá bom? Desde 1500, com a chegada dos povos europeus ao território que hoje corresponde ao Brasil, os habitantes nativos, que hoje chamamos de indígenas, sofreram uma redução enorme. Olha aí, nativos porque já viviam, né? Nessa região, nessa terra, nesse território. Redução é diminuição, diminuíram, né? Foram se exterminando. Os que chegavam traziam doenças desconhecidas entre os nativos, para as quais não possuíam resistência, como a gripe e o sarampo. Olha aí. Então, os europeus trouxeram essas doenças, né? E que o índio não tinha resistência, né? Além disso, apropriavam-se das terras indígenas e atacavam e escravizavam seus grupos. Atualmente, os grupos indígenas mais tradicionais ainda praticam muitos costumes dos nativos do passado, como a caça, a pesca e o cultivo de roças de subsistência. Ainda hoje, é comum a divisão de tarefas entre homens e mulheres. Os homens caçam e pescam para obter alimento, enquanto as mulheres cabe cuidar da roça, onde plantam milho, mandioca, cará, batata doce e etc. A terra pertence a todos os habitantes da aldeia e não há diferenças entre as moradias. Olha aí, muito bacana a vida do índio, não é? No mapa de vocês aí do slide, olha só, população indígena antes de 1500, 5 milhões. Olha aí o Brasil, cheio de índios, muitos índios, né? População indígena atualmente, 900 mil. Ou seja, houve essa grande redução, né? Por tudo isso, pelas doenças, pelas guerras, né? Índio escravizado, matança e tantas coisas, né? E a invasão do território. Então, aí os índios foram sendo exterminados pelos europeus. Muito bem, vamos continuar. No livro de vocês tem um último trechinho sobre esse assunto, tá? Vamos ler. O contato com sociedades de não indígenas também acabou levando à perda de muitas características mais tradicionais dos povos indígenas. Mas, apesar dessas perdas, há cerca de 40 anos começou a ocorrer um aumento das populações indígenas no Brasil, com maior valorização dos seus costumes e hábitos culturais e mais respeito pelos seus modos de viver. Na imagem do livro de vocês, olha aí, crianças, né, indígenas também gostam de se divertir com brincadeiras e brinquedos que elas mesmas constroem. Além de brincarem no rio,
e nas áreas ao redor da aldeia, elas gostam de brincar de perna de pau e de futebol, por exemplo. Olha, até na imagem dos lados de vocês, né? As crianças indígenas aí brincando então de futebol. Atualmente, em quase todas as aldeias do Brasil, há uma escola indígena, na qual as crianças aprendem a contar, a ler e a escrever em português e também em suas línguas nativas. Olha aí, né? Sala de aula nas aldeias, né? O índio aí já ensinando, escrevendo, né? As crianças estão aprendendo aí o português, a língua portuguesa, né? E também a linguagem deles mesmo, nativa deles, dos índios, tá? Então, olha aí, valorização e respeito ao índio. De 40 anos para cá, as tribos tiveram um aumento considerável, olha aí. Então, com esse respeito, as tribos que perderam, né, muitos, né, foram extintos, os índios, né, perderam muitos dos seus membros e agora já estão se recuperando, né? Muito bem, pessoal. Só para terminar um pouquinho aqui, vou ler sobre o respeito ao índio, tá? Que não pode faltar esse tema. Respeitar os povos indígenas significa respeito pela humanidade. Todo dia era dia de índio, mas agora eles só têm o dia 19 de abril. Diz a canção, todo dia era dia de índio, de Jorge Benjor e Tim Maia. Ao denunciar a sofreguidão na qual viviam os povos indígenas algumas décadas atrás. A situação dos índios brasileiros melhorou um pouco recentemente, mas os problemas da falta de demarcação de suas terras persistem. Então, pessoal, essa questão de terras, de território ainda continua, infelizmente, porque com o crescimento das cidades, né, da zona urbana, está avançando sobre o território indígena, usinas, né, barragens, então eles estão perdendo o seu território, então eles não querem, não é? Porque eles querem ainda viver na floresta, né? Então esse é um grande conflito que ainda, infelizmente, persiste até os dias de hoje. Mas os índios, eles têm uma representação, eles têm seus representantes, então eles estão sendo ouvidos hoje em dia para ser atendidos nos seus pedidos, que eles também querem viver o direito, né, de todos a viver a vida. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, tá, esse foi nosso assunto de história, muito legal sobre o índio, né? Sempre é bom estudar e conhecer um pouquinho mais sobre a vida do índio. Olha só, tá? Então, pessoal, estudem, façam exercício, tá bom? Dúvidas na próxima videoaula. Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!